Agora a gente vai falar do terceiro tipo especial de relação, que vai ser super importante em análise, que são as funções. Em especial, no nosso curso, a gente vai estudar muito as funções de R em R. Bom, então, a gente já está acostumado a trabalhar com funções desde lá do ensino médio, né? E, em geral, a gente pensa em funções como sendo regras que associam elementos de um conjunto a outro conjunto com certas propriedades. Ou então, a gente está acostumado a pensar em fórmulas, né? Uma função definida como uma fórmula. Mas essas duas definições não são muito boas para a gente formalizar matematicamente esse conceito. Uma outra maneira de representar as funções que a gente usa, que é o gráfico, é uma maneira mais adequada para a gente formalizar o conceito de função. E se a gente pensar, um gráfico nada mais é do que um conjunto de pares ordenados, e para que a gente chame esse gráfico, né, esse conjunto de pares ordenados de função, a gente precisa que esse conjunto de pares ordenados tenha um certo conjunto de boas propriedades, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que a gente chama de gráfico é o desenho desses pares ordenados no plano ou em três dimensões, mas o que esse gráfico, né, o que essa representação no plano ou em R3 nada mais é do que uma representação geométrica, né, do que do conjunto de pares ordenados que está associado a uma função. Ok, então a gente vai definir uma função como sendo uma relação no produto cartesiano de A por B, que satisfaz as seguintes condições. Então, a primeira é que para todo A tem que existir um B tal que o par AB pertence à relação F. E a segunda condição é que existe um único par do tipo AB para cada A pertencente a A. Então, se eu tenho AB1 pertencente à relação F e AB2 pertencente à relação F, com a mesma primeira coordenada aqui, isso implica que B1 tem que ser necessariamente igual a B2. Então, em outras palavras, para todo A pertencente a A, existe um e só um B pertencente a B, tal que AB pertence à relação F. Então, se essas duas condições são satisfeitas, a gente diz que a relação F é uma função. Ok. A notação que a gente vai usar é essa aqui, quando F é uma relação, é uma função no conjunto A cartesiano B, a gente vai dizer que F é uma função de A em B, e a gente pode sempre imaginar que a função F está associando elementos de A elementos de B. Ok, vamos ver alguns exemplos. Então, eu vou considerar o conjunto A igual a 1, 2, um exemplo bem simplesinho, e o conjunto B igual a 3, 4. E vou considerar aqui algumas relações. Então, a relação R1 é a relação que tem só o par ordenado em 3. A relação R2 contém os pares ordenados 1, 3 e 2, 3 e 2, 4. R3 contém os pares 1, 3 e 2, 3. E a relação R4 contém os pares 1, 3, 2, 4. Bom, então vamos ver qual dessas relações aqui é função e qual dessas relações não é função, entre A e B, tá? Bom, então, essa relação aqui não é função, porque não é função.
porque não existe par do tipo 2b em R1. Então, lembrando que para uma relação ser uma função, ela precisa ter um par do tipo AB para todo A pertencente a B. Tá? Então, aqui não é uma função, porque não tem nenhum par que tenha a primeira entrada igual a 2. Ok, essa segunda relação aqui também não é função. Por quê? Eu tenho dois pares do tipo 2b. Então, aqui, a segunda propriedade que tem que ser satisfeita para que a gente chame uma relação de função é que para cada elemento de A, eu tenha um único par do tipo AB. E aqui eu tenho dois pares do tipo 2B, o 2, 3, tá? E o 2, 4, e, portanto, essa relação não é uma função. Agora, essa relação R3 aqui é sim uma função, porque para cada elemento de A, para o 1 e para o 2, eu tenho um único par do tipo AB. Então, eu tenho um único par que começa com 1, que é o 1, 3, e um único par que começa com 2, que é o 2, 3. E a mesma coisa acontece aqui na relação R4. Eu tenho um único par que começa com 1 e um único par que começa com 2. Então, essas duas relações R3 e R4 aqui são funções. Ok. Bom, então agora um pouquinho mais de nomenclatura. Quando o par AB pertence à relação F, à função F, a gente diz que B é o valor de F em A, e a gente escreve que B é igual a F de A. Isso aqui já passa a ser um pouco mais familiar para a gente que já viu funções desde o ensino médio. Bom, se F é uma função de A em B, então a gente define A como sendo o domínio da função F, e a gente escreve esse fato dessa forma aqui. Então, essa expressão significa que A é o domínio de F. B é chamado o contradomínio de F, e o conjunto dos elementos em B, na imagem, que tem algum valor de x em A que está associado a ele, é o que a gente chama de imagem de F. Então, vamos ver naqueles dois exemplos que a gente tinha anteriormente, para a gente entender um pouco melhor esse conceito de imagem. Então, vamos lembrar das nossas relações, as nossas funções. A gente tinha R3, era 1, 3 e 2, 3, e o R4 era 1, 4, era 1, 3, 2, 4. Eram duas funções, lembrando que A era o conjunto 1, 2, B, o conjunto 3, 4. Tá? Bom, então, o domínio dessas duas funções é o conjunto A. Então, o domínio é o conjunto A. Essas duas funções é A. O contradomínio é o B, né, para as duas. E a imagem aqui é o que vai mudar. A imagem de R3 contém só um elemento, que é o 3, né? Porque o único elemento de B que aparece como a segunda coordenada de um dos pares ordenados em R3 é o 3. E nesse caso aqui,
a imagem de R4 agora é 3, 4, que é igual ao contradomínio B. Porque todos os elementos de B aparecem como segunda coordenada de algum dos pares ordenados em R4. Tá? Então, é justamente isso a imagem de uma função f. São todos os elementos y em B que aparecem como segunda coordenada de algum dos pares ordenados dentro de f. Com a nossa nova notação, o y está na imagem, se existe um x pertencente a A, tal que f de x é igual a y. Então, isso é a imagem da função f. Ok, então, dadas as duas funções, como a nossa definição é em termos de conjuntos de pares ordenados, essas funções serão iguais somente se elas têm os mesmos elementos. Então, levando em consideração as propriedades das funções, para que duas funções sejam iguais, primeiro elas precisam ter o mesmo domínio, né, para que o conjunto dos pares ordenados, todos eles tenham as primeiras coordenadas iguais, porque os conjuntos têm que ser iguais. Então, se A, B pertence a F, A, B tem que pertencer a G e vice-versa, né? Para que essas funções sejam iguais. Então, isso que significa que o domínio de F tem que ser igual ao domínio de G, porque as mesmas primeiras coordenadas de F têm que aparecer em G. E segundo, eu preciso que F de x seja igual a G de x para todo x, porque para cada elemento de A, eu preciso que a segunda coordenada aqui também seja a mesma. Tá? Então, duas funções são iguais se elas têm o mesmo domínio e se f de x é igual a g de x para todo x no domínio. Ok. Outra definição que é importante para a gente é a definição de restrição. Então, dada uma função definida em A, se eu tenho um subconjunto de A, que eu vou chamar aqui de C, eu posso considerar uma nova função, que é igual à função f, mas aplicada somente aos elementos de C, ou seja, eu vou mudar o domínio da função, vou usar o mesmo conjunto de pares ordenados, mas vou jogar fora aqueles pares ordenados que não têm a primeira coordenada dentro do conjunto C. Essa nova função, que agora é uma função f, que restrita a C é uma função de C em B, ela foi definida a partir da função f, que vai de A em B, jogando fora todos os pares ordenados que começam com o elemento que está fora de C. Tá? Então, essa função é chamada de restrição de f ao conjunto C. Ok, então, se a gente lembrar lá da nossa aula em que a gente falou sobre relação pela primeira vez, a gente vai lembrar que lá no finalzinho da aula, a gente viu a definição de relação inversa. Então, dada uma relação R, em A cartesiano B, a relação inversa R-1 é definida como a relação em B cartesiano A, e simplesmente troca a ordem dos pares ordenados de L. Né? Então, vou trocar o lugar entre A e B, né? Vou trocar a L de lugar. Então, o que aparecia em primeiro lugar vai agora aparecer em segundo, o que aparecia em segundo vai agora aparecer em primeiro. Ok, então, dada uma função f, a nossa definição de função é a partir de uma relação, então f é uma relação, então eu sempre posso falar da relação inversa f a menos 1. Mas acontece que nem sempre f a menos 1 é também uma função. Então, f pode ser uma função e a relação inversa pode não ser uma função. Então, vamos ver aqueles dois exemplinhos que a gente usou lá no início da aula. Então, R3,
era a relação dada pelos pares 1, 3, 2, 3, e R4 era a relação dada pelos pares 1, 3, 2, 4. Então, nesse caso aqui, a relação inversa, R3 a menos 1, é 3, 1, 3, 2. E a relação inversa, R4 menos 1, é 3, 1, 4, 2. Então, vamos ver qual dessas relações inversas é uma função. Então, se a gente observar aqui a relação inversa R3 a menos 1, essa relação aqui não é uma função. Por quê? Porque a gente precisa lembrar que para uma relação ser uma função, eu preciso que para cada elemento de B, nesse caso aqui a gente está olhando para relações em B cartesiano A, né? Para cada elemento de B, eu tenho que ter um único par ordenado com a primeira coordenada igual a esse elemento de B. E aqui eu tenho 2 pares ordenados para o elemento 3 e nenhum par ordenado para o elemento 4. Então, não é uma função. Agora, a relação inversa R4 a menos 1 é sim uma função, porque eu tenho um único par com a primeira coordenada igual a 3 e um único par com a coordenada igual a 4. Então, essa relação aqui é função.